A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Meu nome é Herberson, vou ministrar agora a lição número 13 aí do primeiro trimestre do ano 2019. Essa lição aí que traz como título Orando Sem Cessar. Nós estamos estudando a revista da CPAD, a revista que veio aí com o título principal, o tema principal, que é Batalha Espiritual. Nós estudamos aí desde o começo do trimestre, começo do ano de 2019, sobre batalha espiritual. Passamos por vários temas assim muito profundos e às vezes muito assim complicado, pode-se dizer, temas que exigiram de nós um esforço, tanto no estudo quanto na oração. Então, se você é um professor da EBD dedicado, tem se esforçado para oferecer o seu melhor, eu tenho certeza absoluta que você tem vivido aí uma vida de oração, você tem levado a sério a sua vida de oração, tem se preocupado com oração, e é esse tema que nós vamos falar aqui. A oração não é importante só para quem vai pregar, ensinar, ou quem é pastor. Não, a oração é para todo o crente. Ela é importante, ela tem que ser importante para todo crente. E quem é professor da EBD e vai ministrar esse tema tem que passar essa informação para os seus alunos. Tem que deixar os seus alunos ali cientes de que a oração ela é muito importante, e por isso que essa aula aqui, ela é relevante, altamente relevante para todos os aspectos da vida cristã, principalmente quando se fala de batalha espiritual. Ou seja, se nós estamos numa luta espiritual, numa guerra espiritual, nós temos que usar armas espirituais para vencer a batalha espiritual. Então nós vamos aprender aqui sobre oração nessa aula, vamos falar da oração do Pai Nosso. Então nós vamos nos aprofundar nesse tema, vale muito a pena acompanhar até o fim. Vou trazer aqui muita novidade além da revista. Quem já acompanha a aula aqui do EBD em Foco sabe que a gente procura trazer um conteúdo novo, um conteúdo altamente relevante, tanto para quem é professor da EBD, quanto para quem não é, mas quer aprender mais sobre o assunto. Essa aula vai ser ministrada com um slide que você encontra dentro da plataforma do EBD em Foco. Você acessa ebdemfoco.com.br ou ebdemfoco.com e você vai acessar aí esse slide, baixar esse slide. Você vai encontrar também um subsídio em PDF, um conteúdo aí que vai ajudar você a entender mais desse assunto. E nessa lição agora, que como é a última lição, eu posto, toda vez que encerro o trimestre, eu posto gratuitamente um slide de encerramento da lição. Então eu gostaria que você acessasse lá para baixar. Basta você fazer o login se você já for cadastrado, ou se você não é cadastrado, faça o cadastro gratuito, você já vai para a página VIP, onde tem lá no topo da página o slide de encerramento da lição de adulto e de jovens, ou seja, é um slide completo, resumindo todas as lições do trimestre. Muito bom para você fazer um encerramento. Então acesse lá o site do EBD em Foco que você vai baixar gratuitamente esse slide de encerramento. Só mais um aviso aqui rapidinho, 30 segundinhos aqui para esclarecer algo para você. Nós vamos lançar, agora o EBD em Foco está lançando uma nova plataforma, um novo site, e você que é acostumado a acessar o site do EBD em Foco, você vai perceber algo diferente a partir de semana que vem. Então, qual é a vantagem de uma nova plataforma? Por que muda? O EBD em Foco já mudou de plataforma 2 vezes, mais uma vez. Por quê? Porque a gente pensa em melhorar. Ou seja, nós estamos reunindo todo o nosso conteúdo num lugar só, tudo organizado, a ordem, por trimestre, por ano, para você não ter nenhuma complicação para encontrar, que seja PDF, seja slide em PowerPoint, seja comentário em vídeo, seja um conteúdo extra, vai estar tudo organizado lá. E nós teremos um aplicativo também, o EBD em Foco vai ter um aplicativo. Então daqui uns 10, 15 dias nós já estaremos lançando o aplicativo. Vamos lançar a plataforma, o site, depois vamos lançar o aplicativo. Então vai ser muito bom mesmo, tenho certeza absoluta que vai ser assim uma bênção, porque você vai poder lá no aplicativo baixar o vídeo e assistir offline depois, tipo o aplicativo Netflix, ou seja, vai ser algo muito legal. Então você que acessar lá e ver algo diferente, saiba que vai ter, nós teremos essa nova plataforma e todos vão ter que cadastrar novamente.
Então, se você tem um cadastro gratuito, se você tem um cadastro pago, você vai cadastrar novamente. Então, é um aviso aqui para você. Eu vou mandar e-mail avisando, explicando, vou mandar mensagem no WhatsApp para quem tem o WhatsApp aqui comigo e eu vou passar todas as informações do cadastro nessa nova plataforma. Então tá, encerrando aqui esse aviso, vamos começar a nossa aula. O texto áureo diz o seguinte: orai sem cessar, 1 Tessalonicenses 5,17, o apóstolo Paulo passando aqui uma informação, né, para aquela igreja não parar de orar. Verdade prática, o Novo Testamento nos ensina que a oração deve ser uma prática contínua dos cristãos, desde a primeira até a segunda vinda de Cristo. Então aqui o escritor da revista colocou o Novo Testamento, mas eu vou mais a fundo e digo que a Bíblia inteira vai dizer isso. Ou seja, a Bíblia inteira vai dizer que aquele que serve a Deus tem que ter uma prática contínua de oração. A leitura bíblica em classe se encontra em Mateus 6, de 5 a 13. Então essa passagem aqui, Jesus está ensinando sobre oração, né, e aí ele vai dar algumas instruções. Eu vou avançar aqui para a gente ganhar tempo no vídeo, mas nós vamos estudar essa passagem de forma detalhada dentro da nossa aula. Então vamos começar aqui com a nossa introdução. Nossa introdução diz o seguinte: a oração do Pai Nosso, conhecida também como a oração dominical, do latim Dominus, Senhor, portanto, a oração do Senhor é um dos textos mais conhecidos da Bíblia. Então aqui ele coloca a oração do Senhor, né? Ou seja, a oração do Pai Nosso, né? A oração que Jesus deu de modelo para a igreja, para todos os crentes de todas as épocas. É um texto muito conhecido, todas as pessoas, as idades e diversos ramos do cristianismo conhecem pelo menos as primeiras palavras dessa oração. Pai Nosso que estais nos céus. Isso aqui, raramente você vai encontrar alguém que nunca ouviu isso na vida. Então quase todo mundo vai saber, né? Todo mundo que já teve um contato com o cristianismo, com o cristão, enfim, vai conhecer o início dessa oração. Muitos livros, poesias e hinos sobre o tema já foram produzidos ao longo da história. Se você fizer uma pesquisa na internet, você vai encontrar vários livros escritos aí por várias denominações diferentes, escritores, e enfim, até às vezes alguém que não é cristão usa a oração do Pai Nosso. Então isso é comum a gente ver aí em livros. Lutero escreveu no seu comentário o Pai Nosso, juntamente com os 10 mandamentos, o Credo do Apóstolo, no seu Catecismo Menor, em 1529. O Catecismo Menor era usado para ensinar crianças na igreja. Então era meio que uma cartilha, né? Ou seja, eu não vou dar detalhes aqui, mas era um conteúdo voltado para ensinamento de crianças. Então, enfim, não foi só Lutero, o escritor da revista achou por bem colocar Lutero, mas vários outros escritores, né, detalharam e fizeram comentários sobre a oração do Pai Nosso. A oração, vamos falar aqui no primeiro tópico especificamente de oração. O que é oração? Primeiro, a definição de oração. A declaração de fé das Assembleias de Deus define oração como o ato consciente pelo qual a pessoa dirige-se a Deus para se comunicar com Ele e buscar sua ajuda por meio de palavra ou pensamento. Então isso aqui é uma definição que está na nossa declaração de fé, mas essa definição aqui, ela é uma definição que você pode encontrar outras por aí, mas muito parecida, então não vai mudar muita coisa. Mas é o que? O ato consciente de conversar com Deus. A oração é uma conversa, né? A gente vê algumas histórias por aí sobre oração, a gente não sabe se é verdade ou não, né? Mas tem umas histórias assim, bem interessantes, né? Uma vez ouvi uma que uma pessoa estava doente e pediu para colocar uma cadeira vazia do lado da cama, né? E aí depois perguntaram por quê. Ele falou, não, porque Jesus senta nessa cadeira e eu converso com ele. Então eu não sei se essa história é verdade ou não é verdade, mas ela tem um conteúdo verdadeiro. Né? Por quê? Porque aquele homem doente da história entendia que a oração era uma conversa, ou seja, uma comunicação, né? E é uma via de mão dupla, né? Vai e vem. Então a oração não é só para nós falarmos com Deus, mas é também para que Deus possa falar conosco. Então a gente tem que pensar sempre nisso, né? A oração é uma conversa dirigida a Deus de forma consciente, mas também nós ouvimos Deus falar conosco. A oração é central para a vida cristã, ou seja, ela tem uma relevância muito grande, porque se a pessoa não consegue orar, é porque ela não consegue se comunicar com Deus, ela não tem intimidade com Deus. Então ela é central, ela faz parte da vida cristã. Não existe regra para orar, pode ser em qualquer local,
qualquer horário, qualquer posição. Então, às vezes a gente vê algumas pessoas ensinando, não, porque tem que orar assim, tem que fazer esse gesto, tem que fazer assim com a mão, tem que levantar a mão para cima, tem que colocar as mãos juntas, tem que ser de joelho, tem que... Não importa, né? O ensino cristão é orai sem cessar. Muitos intérpretes, né, muitas interpretações, eu colocar assim, aparece para esse versículo, né, e uma delas é que o crente ele tem que viver uma vida de oração, né, ou seja, do momento que ele levanta até o momento que ele dorme, ele tem que estar orando. Se eu não me engano, eu também ouvi isso em algum lugar, não sei se foi o Billy Graham que falou isso, né, mas dizem por aí que ele dizia isso, né, eu oro uma vez por dia, a hora que eu começo, a hora que eu acordo e termino a hora que eu vou dormir. Então, assim, se foi ou não o Billy Graham que falou isso, mais uma vez, eu vou dizer aqui, eu não sei se foi realmente ele, mas é uma história que tem também uma verdade, né? Ou seja, o cristão verdadeiro, ele tem que pensar em Deus, ele tem que estar consciente, né, da sua vida cristã, do seu comportamento cristão, da ética cristã, né, de que Deus está ali com ele, andando com ele, conversando com ele, o tempo todo. Então, orar sem cessar tem essa ideia também de que você passa o dia conectado com Deus. Não é que você vai passar o dia de joelhos com a mão para cima, mas você vai estar o dia inteiro pensando em Deus. Não há problemas, né? Problema para quem deseja orar em pé. A revista ela vai colocar uma citação aqui da história de Ana. Eu não coloquei aqui no slide, por quê? Porque o texto lá de Ana não diz que ela estava em pé, pelo menos eu não encontrei. Né? Se eu tiver equivocado ou tiver uma tradução diferente, enfim, alguém comenta aí. Mas lá diz que o sacerdote olhava e via ela orando, mas não diz que ela estava de pé. Né? Já o texto da parábola aqui, de Lucas, né, fala que o publicano estando em pé, né, de longe nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Então o publicano ele estava de pé da mesma forma que estava também o fariseu, né, que era hipócrita, enfim. Então assim, os dois estavam de pé, não estava um de joelho, outro em pé, não. Então a oração pode ser em pé, pode ser de joelhos, né, sucedeu que, acabando Salomão de fazer fazer ao Senhor esta oração e esta súplica, estando de joelhos e com as mãos estendidas para o céu, se levantou de diante do altar do Senhor. 1 Reis 8:54. Então a gente tem aqui, né, Salomão orando com as mãos estendidas, né, e ele estando o quê? De joelho. Então não é uma regra que a oração tem que ser de joelho. Então a oração de joelhos é uma atitude de reverência reconhecido no mundo antigo, quando chegava diante de um rei, a pessoa se ajoelhava, ou seja, reconhecia que aquele rei tinha uma autoridade maior. Então, né, não adianta nada também você orar de joelhos e não reconhecer que Deus ali, ele é superior, o Criador de todas as coisas, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Então é nesse sentido, né? Ou seja, não é a posição em si, mas é o reconhecimento que tem que estar no seu coração. Né? E prostrado em terra, tem a passagem de Neemias que fala que Esdras, mas o povo orou, se prostrou em terra. Então tem a questão de se prostrar, né? Às vezes é um momento difícil, um momento complicado, tem isso aqui também, mas não é uma regra também, ou seja, a oração ela não tem essas regras, a postura física não importa, não tem relevância essa postura física, o importante é a posição espiritual diante de Deus. Então, para você orar, você tem que se preocupar na sua intimidade com Deus, não com a postura. Né? É orar com sinceridade e estar em comunhão com o Senhor Jesus. O seu coração tem que ter palavras sinceras, você tem que falar com sinceridade, você tem que agir com sinceridade, ou seja, algo espontâneo, né? Ou seja, algo que sai realmente do coração. Isso é que Deus vai estar olhando, né? A sua oração, não a posição que você se encontra. Exemplos bíblicos de oração. A Bíblia mostra a oração desde Sete, filho de Adão e Eva, desde que Sete, filho de Adão e Eva, nasceu. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Gênesis 4:26. Então Adão e Eva pecaram, foram expulsos do jardim, mas eles continuaram servindo a Deus, eles invocaram o nome do Senhor. Então o texto aqui, a palavra fala aqui, o texto fala invocar, significa que eles estavam, né, ali conversando com Deus, buscando a Deus, estavam em oração. Essa prática continuou na vida dos patriarcas do Gênesis, Abraão, Isaac, Jacó. Então aqui você lê esse texto de Gênesis 20:17, 25, 21 e 32, de 9 a 12, você vai observar que todos os patriarcas tinham uma vida de oração. Eles tinham uma intimidade com Deus.
Aí você fala, ah, mas eram os patriarcas, mas eles eram homens pecadores comuns, como qualquer um de nós. Os patriarcas, eles têm sua importância, mas eles também tinham suas falhas. A gente não pode colocar eles no pedestal e achar que eles eram melhores do que nós. Não, né? Ou seja, nós todos somos pecadores, todos os homens, a Bíblia vai dizer isso. Inclusive Abraão era pecador, Isaac era pecador, Jacó era pecador, mas pela graça eles alcançaram misericórdia diante de Deus e foram gratos com Deus e tiveram uma vida de intimidade com Deus. Então, assim como eles tiveram essa vida de intimidade com Deus, nós também podemos ter. A oração estava presente na vida de Moisés. A Bíblia vai registrar Moisés orando. Esse texto aqui de Êxodo é quando ele sai da presença ali de Faraó. Ele vai orar, conversar com Deus, porque tudo que ele fazia era na presença de Deus. Samuel também vivia uma vida de oração. Samuel sempre estava orando desde criança. A Bíblia registra isso. Elias também era um profeta de oração. E rei Ezequias e outros reis também dedicaram-se à oração. Na verdade, aqui é só para citar algumas passagens, né, para você estar ciente disso. Mas se você olhar na Bíblia, todos aqueles que tiveram intimidade com Deus tinham uma vida de oração. Eu nem falei no começo do vídeo, mas eu vou falar agora. Eu vou deixar disponível um link para download de um PDF que eu preparei com todas as orações da Bíblia. Realmente eu me esforcei para buscar todas as orações da Bíblia. Peguei a linguagem NVI, copiei, colei e montei. Não tem nenhum comentário, nenhum texto a mais, só as orações lá. Dividi em categorias para você ler e aprender a orar com os crentes da Bíblia. Então eu coloquei ali as orações, organizei para você baixar, aí é totalmente gratuito, tá em PDF, tá na descrição do vídeo do YouTube. É só clicar lá que você vai baixar. Jesus e a prática da oração. Agora nós vamos falar de Jesus, né, o exemplo que ele deu como alguém que ora. Seria interessante se a revista falasse também de alguns pregadores assim famosos, não dos dias de hoje, mas há um tempo atrás, tipo Charles Spurgeon, John Wesley, porque eles também viveram uma vida de oração, né? Então, se você pesquisar um pouco sobre a vida desses homens, vocês vão ver que eles oravam muito. Eu estava até conversando com um amigo meu um tempo atrás, que pensando assim, às vezes a gente quer impactar nas nossas pregações, no nosso ensino, na nossa vida, quer trazer impacto, quer fazer algo diferenciado, quer evangelizar e quer ver as almas se convertendo, mas a gente não ora. E se a gente olhar para a vida de Charles Spurgeon, por exemplo, ele orava 3 horas por dia. Né? Ele tinha o quarto dele de oração, ele não preparava uma mensagem se ele não orasse horas e horas e horas ali. A gente fala, mas como que Charles Spurgeon pregava e milhares de pessoas se convertiam? Billy Graham pregava e milhares de pessoas se convertiam. Eles oravam muito. Eles tinham uma vida de oração, então eles deixaram também exemplo. A gente tem os exemplos bíblicos, mas a gente tem exemplos mais atuais de pregadores que causaram impacto nesse mundo, mas porque viveram a vida de oração. Então vale a pena falar deles também. Vamos lá, seguir os seus exemplos também. Agora vamos ver o exemplo de Jesus, né? Os evangelhos relatam que Jesus orava em secreto continuamente. Então Jesus ele vai sempre estar saindo secretamente para orar. Né? Algumas orações são registradas, como aquela feita no jardim de Getsêmani. Ali parece, dá a entender que Jesus sempre ia orar naquela região ali. Também aquela em favor dos discípulos, em João 17, ele orou em prol dos discípulos. Né? Todos os evangelhos mostram a oração individual de Jesus, não só coletiva entre as pessoas, mas ele sozinho, isolado, orando individualmente ali, em intimidade com o Pai. Mesmo sendo Deus, Jesus estava também na condição humana. Então ele também era um ser humano e ele dependia também do Pai, do Espírito Santo, e ele buscava essa dependência, né? Então Jesus ele é o maior exemplo de oração para os cristãos. Então ele deixou o exemplo. Então, assim, tudo que a gente passa na vida, se a gente olhar para Jesus e falar, não, ele também passou isso, ele também viveu isso. Tem um livro do Max Lucado, alguns falam Max Lucado, mas eu não sei como é que pronuncia direito, mas o nome do livro é O Salvador Mora ao Lado. É muito interessante esse livro, que ele sempre vai falar, está passando por isso, Jesus também passou. Você está vivendo isso, Jesus também viveu. Então, assim, ele venceu, nós também podemos vencer. Então, ele veio mostrar, como ser humano, ele veio mostrar que é possível. Então, ele veio mostrar também que é possível ter uma vida de dependência do Pai, que é possível ter uma vida de oração.
né? Ou seja, Jesus mostrou isso também. A sua humanidade serve para mostrar isso. Como que eu tenho uma vida de oração? Como que eu faço? Olhe para Jesus. Olhe como ele fazia. Leia os evangelhos agora, sente ler os evangelhos e preste atenção em todos os detalhes que fala da vida de oração de Jesus e siga o exemplo dele. Você vai aprender muito com a vida de oração de Jesus. A oração no Sermão do Monte. Um errinho aqui, né? Acho que seria nos sermões, não sei, mas enfim, a oração no Sermão do Monte é o correto, né? Jesus está ensinando, ele vai falar de oração ali. Então, a oração nas praças e sinagogas. Versículo 5 do nosso texto lido lá, Mateus, texto de Mateus. Nós estamos estudando Mateus 6, né? Que faz parte do Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte. Então, versículo 5, Jesus começa a falar aqui de oração. Então, ele começa a falar assim: e quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas nas ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Então Mateus 6,5 vai deixar bem claro aqui que essas pessoas, existiam pessoas naquela época que faziam questão de orar em público. Então Jesus não estava proibindo essa oração pública. Ele não estava proibindo orar nas ruas, nas praças, nas sinagogas. Jesus não estava fazendo esse tipo de proibição. Tem uma denominação cristã hoje que usa isso como uma regra. Se eu não me engano, é a Cristã do Brasil, e dentre outras, nem só ela não, entre outras, né, que não pode orar na rua, não pode orar em público. Eles não fazem culto público por causa dessa passagem. Eles interpretam aqui que Jesus está falando que é proibido orar na rua. E não é isso que Jesus está ensinando. Jesus não está falando que é proibido. Jesus não está criticando, o que Jesus está fazendo é criticando os líderes religiosos que faziam isso para mostrar, que tinham uma imagem piedosa, que eram tementes a Deus. Eles só estavam se mostrando para os outros, eles queriam aparecer, em uma linguagem mais popular, era isso que eles estavam fazendo. Então Jesus não está criticando em momento algum orar em público. Jesus está criticando aqui a postura dos líderes religiosos daquela época. Não eram somente os fariseus, tinham também saduceus, tinham levitas, enfim, tinham vários outros lá, intérpretes da lei, que faziam isso. Alguns líderes daquela época agiam assim, porque eles queriam mostrar para os outros que eram santos. Então essas exibições eram para ser elogiadas em público, ou seja, quando Jesus fala assim, eles já receberam o seu galardão, é porque as pessoas já olharam para eles, já bateram palminha, já deram um tapinha nas costas e falaram: olha, nossa, que bom, que legal, você é um cara muito santo. Então já recebeu, a recompensa dele já está ali. Jesus fala assim, que em verdade vos digo, já receberam o seu galardão, ou seja, essas práticas exibicionistas que Jesus proibiu aos seus discípulos e não as orações em público ou nas igrejas. Ou seja, não tem problema nenhum você orar na rua. Se você orar em público, não tem problema nenhum. Se você estiver fazendo isso para se exibir, para mostrar para os outros que você é melhor do que os outros, que você é mais santo, isso e aquilo, aí sim está errado. Eu até diria que não chega a ser classificado como um pecado, mas você já recebeu sua recompensa. Ou seja, essa atitude de você fazer isso em público, você já recebeu sua recompensa. A mesma coisa está dentro do contexto onde Jesus está falando da esmola, por exemplo. Tem gente que dá esmola e conta para todo mundo, como os fariseus faziam. Dava esmola e dá esmola e tal, para todo mundo ver que ele era uma pessoa boa, piedosa. Aí Jesus fala: já recebeu a sua recompensa, ou seja, já recebeu o seu galardão. Se você der a esmola escondido, quietinho, no teu canto, não fala nada para ninguém, Deus vai te recompensar depois. Mas se você tocar a trombeta e falar para todo mundo e mostrar que você fez aquilo, não chega a ser um pecado fazer isso. No entanto, você já recebeu sua recompensa, então Deus não precisa mais te recompensar. Então está dentro desse contexto, a oração, a esmola, o jejum, tudo isso eles faziam para se mostrar para os outros que eram mais santos do que os outros, e Jesus vai criticar essa postura deles. O próprio Jesus ensinava, pregava e curava nas sinagogas. Ele fazia, tudo que Jesus fazia era em público, praticamente. Ele estava orando quando o Espírito Santo desceu sobre ele no batismo. O texto vai dizer, sendo batizado também Jesus, orando, o céu se abriu. Então, assim, Jesus estava orando em público. Então,
dá para observar, dá para perceber que não é nenhuma crítica aqui de orar em público, pregar em público, mas é a questão mesmo ali da hipocrisia. Ele também orou em público na ressurreição de Lázaro, só para deixar mais um exemplo. Não vou ler aqui a passagem, mas você pode dar uma lida depois aí só para conferir, né? Ou seja, Jesus orava e pregava em público. Oração em secreto, versículo 6, ele vai falar assim: mas tu, quando orares, entra para o teu aposento, fecha a tua porta, ora teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Mateus 6,6, ou seja, faça isso de forma secreta. Jesus proíbe a ostentação e a hipocrisia. Era isso que Jesus estava criticando. Não há como alguém se mostrar estando no próprio aposento, sozinho em oração, onde ninguém está vendo. Então, quando a pessoa entra lá no seu quarto, faz a sua oração sozinho, ninguém está vendo que ele orou, às vezes as pessoas de fora falam assim: rapaz, fulano de tal não ora, né? Não vem para oração na igreja, fulano de tal, ninguém vê ele orando em lugar nenhum, mas ele está orando lá no quarto dele. Então ele está fazendo isso e só Deus está vendo. Pronto, é o que ele precisa. Ninguém precisa saber que ele ora. Então, ninguém precisa saber que você ora, que você é uma pessoa de oração. Tem pregador que sobe no púlpito e bate no peito, porque eu sou uma pessoa de oração, que eu oro muito, que eu oro não sei quantas horas, que eu oro não sei quantas vezes por dia. Enfim, tudo bem. Ele pode falar, não tem problema, já recebeu sua recompensa. Mas quem faz em secreto recebe diretamente de Deus. Então, no entanto, não significa que a oração só pode ser feita em secreto. Ou seja, só tem efeito se eu orar sozinho no meu quarto. Não, não. Claro que tem orações que tem que ser em secreto, ou seja, a sua conversa particular com Deus. Mas tem momentos que a gente precisa orar em grupo. Então Deus conhece o nosso coração, Ele sabe a intenção do nosso coração. Então nós vamos entregar tudo a Ele, tudo. Não estejais inquietos, porque alguma antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração súplica com ação de graça, Filipenses 4,6. Então vale ressaltar que a oração em particular ela é importante, no entanto a Bíblia fala muito de oração coletiva, de orar em conjunto, os irmãos oravam junto, estava todo mundo junto. Então não é uma regra também, viu gente? Porque Jesus falou para orar em particular, então vamos tomar isso como regra. Não, vamos ler o contexto todo, o contexto bíblico todo e ver que não é uma regra, mas entender o que Jesus estava ensinando ali. A oração no lugar secreto, em uma das dependências da residência, sem a comunhão com Deus, tampouco tem a aprovação do Senhor. Então fala, eu oro só em secreto, mas se você não tem comunhão com Deus, se a sua oração não é do coração, também não está sendo aprovada, está sendo reprovada do mesmo jeito. As vãs repetições. Jesus se aprofunda um pouco mais nesse ensino aqui. Jesus nos instrui com essas palavras: orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Ou seja, Jesus vai criticar uma outra maneira de orar daquele povo, dos religiosos da época. Eles estavam imitando os pagãos. Dá a entender isso. Quando a gente vai para a passagem aqui de 1 Reis 18:26, assim: e tomaram o bezerro que lhes dera, e o prepararam e invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo: a Baal responde-nos. Ou seja, eles falaram isso o tempo todo, de manhã até meio-dia. Porém, nem havia voz, nem quem respondesse, e saltavam sobre o altar que tinham feito. Então a gente observa aqui, mais uma vez, uma passagem onde tem um povo pagão clamando, repetindo. Mas, enfim, talvez, não é certeza, talvez os judeus estavam imitando esses povos. Tem a passagem de Atos 19, que fala que o povo de Efésios gritava: grande é a Diana dos Efésios, e eles passaram 2 horas falando isso. Pode ser também nesse sentido, Mas o que acontece? Há religiosos que levam horas orando e repetindo palavras sagradas. Então, ou seja, a pessoa repete aquela mesma oração várias vezes, repete a palavra várias vezes, e vai fazendo isso como uma forma de sacrifício, pensando, acreditando que isso aumenta o seu crédito no céu. Ou quem sabe, eles estão pensando ali que serão recompensados por alguma coisa, receberão perdão dos pecados, alguma coisa do tipo. Acha que o fato de ficar repetindo a oração, repetindo uma palavra, vai trazer um efeito diferenciado. O termo grego usado para vã repetições é batalogel. Esse termo
né, se repetir, né, repetir palavras sem sentido, ou seja, falar palavras que não têm sentido e que não vêm do coração, né? Então a eficácia da oração não está na sua extensão, nem nas repetições das palavras, pois oração é também comunhão com Deus. Então não fica assim, porque eu tenho que ficar repetindo a mesma oração. Tem gente que repete a oração do Pai Nosso várias vezes, né? Não é essa a ideia, né? A ideia é que você traga as palavras do coração e você saiba o que você está falando, né? A sua oração ela tem que ser algo, não vou dizer que vai ter que ser algo bagunçado, vai ser algo organizado, você vai pensar o que você vai falar. Tem um ensino que eu dou sobre oração, inclusive tem dentro da plataforma do EBD em Foco um curso sobre oração, onde eu falo desse ensino, mais ou menos a estrutura de uma oração, que você começa com a adoração, depois você vai confessar os pecados, depois você vai agradecer, depois você vai, né, pedir, deixar a petição por último. Mas é só uma forma de você, né, organizar na sua mente a oração, mas as palavras vão sair ali, né, de forma que você vai expressar o que você sente e que você precisa diante de Deus. Então é isso que Jesus vai estar ensinando sobre a questão da oração das vãs repetições. A gente vai falar mais na frente que até o próprio Jesus, né, repetiu a oração. Então às vezes a gente está passando por um momento difícil, um momento de dificuldade, e a gente quer orar várias vezes por aquele problema que a gente está passando. Então tem gente que quer levar isso aqui ao pé da letra e fala assim, eu estou passando um problema no meu casamento, eu vou lá e oro uma vez só, porque eu não posso repetir a oração. Não é isso. Também, né, isso não é vã repetição. Né? Vã repetição é falar a palavra sem sentido. Se você tem um problema e você quer apresentar ele para Deus várias vezes na mesma oração e você quer continuar orando por esse problema por vários dias, também não tem problema você fazer isso. Você está simplesmente expressando do seu coração aquilo que você precisa diante de Deus. Entendendo o ensino de Jesus, né? O mestre não está condenando a oração longa ou repetitiva, né? Só para reforçar, né, mas as vãs repetições, ele mesmo orou, né, ele repetiu a oração ali no Getsemane 3 vezes, e deixando-o de novo foi orar pela terceira vez dizendo as mesmas palavras. Então aqui no texto de Mateus 26:44 deixa bem claro que o próprio Jesus repetiu as mesmas palavras na sua oração. Então, mas por que? Isso aqui não é uma vã repetição? Não é uma vã repetição. Porque aqui era um momento de aflição de Jesus, ele está apresentando ali diante do Pai, né, o que ele precisava naquele momento. Então, no momento de aflição, na sua oração, no momento que você vai falar com Deus, se você achar que precisa repetir, sim, repita, mas não fique pensando que isso é uma regra, né, que você vai alcançar algo por causa disso, simplesmente, mas tem que vir do coração. Jesus passou a noite orando no monte para escolher os 12 apóstolos, né? O texto vai dizer, e aconteceu que naqueles dias subiu ao monte orar e passou a noite em oração a Deus. Então Jesus orou a noite inteira, né? Além disso, ele nos ensina a orar sem nunca desanimar, e contou-lhes também uma parábola que deve orar sem nunca desfalecer, a parábola do juiz e da viúva, né? Aquela viúva que vai importunar aquele juiz pedindo algo até receber. Então isso aqui é um ensinamento sobre oração que Jesus dá. Então Jesus ensina aqui como que deve ser a oração, tanto na sua vida, na sua prática de oração, quanto nos seus ensinamentos, nas parábolas, enfim. Só uma observação sobre a questão do tempo da oração, a gente já vai avançar aqui para o próximo tópico, né, e eu quero fechar esse tópico aqui, que eu vou contar uma experiência minha aqui rapidinho, que antigamente eu tinha um pensamento de que a minha oração tinha que ser pelo menos 30 minutos para ser válida. Eu não sei se é porque na igreja, né, a gente é criança, adolescente, na igreja tem aquela oração em 30 minutos na igreja, e para mim a oração tinha que ter esse tempo, né? E aí eu fui amadurecendo, eu vim entender que não é isso, não é o tempo da oração, ele é irrelevante para a oração. É isso mesmo que você está ouvindo, o tempo é irrelevante, né? Você pode orar 5 minutos, 10 minutos, meia hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas, né? O que vai contar é se a sua oração é sincera. Então, o que eu faço hoje? Hoje eu vou orar, eu dobro meu joelho e oro. Falo o que eu tenho que falar. Eu vou lá, adoro a Deus, eu agradeço a Ele, eu confesso meus pecados, eu vou pedir algo para mim, para minha vida espiritual, eu vou pedir, né, para minha vida material, vou pedir para minha família, eu vou orar pelos amigos, enfim, eu vou fazer a minha oração e terminou e pronto, acabou. Eu não quero saber se passou 5 minutos, 10 minutos, meia hora,
né? Eu não olho o tempo. Às vezes, quando eu tenho um compromisso, eu coloco o celular para despertar no momento que eu tenho que sair, né? E aí, se eu terminar minha oração antes de despertar, terminou, né? Se aí eu estiver orando e despertar, é porque eu sei que já acabou o tempo, eu tenho que sair, eu tenho um compromisso, eu encerro a oração. Mas essa preocupação com o tempo da oração é algo que a gente tem que tirar da cabeça. Não precisa, você não é obrigado a seguir uma regra de tem que orar tantos minutos. Não existe isso. Simplesmente ore. Faça isso. O Pai Nosso. Vamos entrar aqui na oração do Pai Nosso, vamos detalhar essa oração que é um exemplo de oração que Jesus deixou para nós. O nosso Deus. O Pai Nosso é uma oração modelo e isso pode ser visto na linguagem usada por Jesus. E Jesus quer dar um modelo, ele fala assim, vós orareis assim. Ele não está dizendo que a oração tem que ser exatamente a oração do Pai Nosso. Ele está dizendo aqui o que tem que conter na sua oração. Então Jesus ele começa a dizer o conteúdo, como que você organiza a sua oração. Você lembra que eu falei anteriormente que eu uso o modelo que eu vi num livro? O nome do livro é Ocupado Demais para Deixar de Orar. Esse livro também se inspirou nessa oração do Pai Nosso, então faz parte, não foi o autor do livro, não tirou do nada, né, que é agradecer, começa com adoração, depois confissão, depois agradecimento, depois súplicas, né, que são as petições. Então é um livro que eu recomendo sobre oração e você vai aprender muito nele. E aí Jesus, ele ensina, né, e a gente vai ver que segue esse modelo. Depois Jesus continua, Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então ele começa a sua oração adorando a Deus, reconhecendo quem é Deus, reconhecendo a grandeza de Deus. Então esse é o modelo que Jesus está deixando. Então quando você começar a sua oração, começa a sua oração adorando, exaltando a Deus pela criação, pela tua vida, pelo que Ele fez contigo. Exalta a Deus pelo que Ele é, pelo nome dEle, pelo poder que Ele tem. Ou seja, a tua oração tem que começar, não é que tem, mas seguindo o modelo de Jesus, né, seria interessante nós começarmos a nossa oração com adoração, exaltando a Deus. Né? Deus, o Criador, é o nosso Pai. Pense nisso. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele fez tudo que existe. Então Ele é o nosso Pai. Temos de nos aproximar dele e chamá-lo de Pai, ou de maneira mais íntima, Abba Pai, que do hebraico significa papai. Né? Ou seja, chamar Deus de papai não tem nenhum problema. É uma maneira mais íntima de nós nos aproximarmos de Deus e exaltar Ele. Santificar o nome não significa tornar o seu nome santo. Né? Ou seja, santificado seja o vosso nome, não é que eu estou tornando o nome de Deus santo. Tem algumas teologias por aí que vão dizer que Deus depende de nós para ser feliz, que Deus depende de nós para ser santo, que nós temos que glorificar e adorar o nome dele para que ele possa, né, ser um Deus santo. Não, não, não. Ele é santo independente de nós. A santidade é algo intrínseco de Deus, a justiça é algo intrínseco de Deus, a misericórdia de Deus é algo intrínseco dele. Deus não depende da sua criação, ele é a parte da criação, ele não faz parte da criação. Então, quando nós falamos santificado seja o teu nome, nós estamos reconhecendo que ele é santo, reconhecendo a sua santidade. Então, Deus, pela sua natureza, pela sua essência, ele é santo, mas é o nosso dever reconhecê-lo como tal, é isso que a gente vai fazer. Reconhecer que Deus é santo. Isso a gente faz na nossa oração e nas nossas atitudes também. As nossas necessidades. Olha só, o pão, né, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, versículo 11, aí, ele está falando aqui a palavra pão na Bíblia, ela significa sustento, né? Ou seja, inclui tudo aquilo que o nosso corpo necessita. Não necessariamente um pedaço de pão mesmo, mas está falando da nossa necessidade de alimentar-se como um todo. E aí a gente pode ir um pouco mais longe, não somente de alimento, mas de roupa, né? Ou seja, todas as nossas necessidades. Né? E alguns teólogos, alguns intérpretes vão mais longe, né? Vão falar aqui algo relacionado ao reino de Deus, futuro. Né? Ou seja, o pão aqui não se refere só ao alimento físico, mas também ao alimento espiritual. Né? Então, não tem problema nenhum interpretar dessa forma. Né? Então, quando a gente vai para o original, estuda a palavra aqui no original, né, tem algumas implicações também espirituais. Não é espiritualização da palavra, mas ela tem um sentido também, pelo que Jesus também falava do reino de Deus, né, e vinculado à questão do reino,
né, os ensinamentos de Jesus de Mateus, principalmente Mateus, fala muito do reino. O pão aqui, não somente o pão físico, mas o pão espiritual, né, falando do seu reino escatológico aí. Né? É só hoje ou é no futuro? Né? Ou seja, falei escatologia, a palavra futuro já apareceu. Né? Então ele está falando não somente o pão de cada dia, né? Ou seja, não é só o pão de hoje, mas o pão, né, do futuro também. Né? Isso remete também à confiança na provisão de Deus para a nossa vida. Ou seja, Jesus também ensina sobre nós confiarmos que Deus vai prover, né, as necessidades básicas. Né? Buscai primeiro o reino de Deus e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Estas coisas o quê? O vestir, o comer, é o que está dentro do ensino ali antes dessa passagem. O perdão é outro ponto importante, ou seja, na sua oração, você também vai pedir perdão. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Ou seja, você vai adorar a Deus, você vai fazer petições na sua oração e você vai também reconhecer que você é pecador e você é carente da misericórdia de Deus. Né? Já não fomos perdoados e já não somos filhos de Deus? É uma pergunta que pode surgir. Né? Ou seja, se eu creio em Jesus como Salvador, por que eu preciso ficar pedindo perdão se Jesus já perdoou os meus pecados? Nós estamos expostos ao pecado ainda. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda justiça. 1 João 1, 8 e 9. Então o que a gente tem aqui é que Jesus, Ele perdoa os nossos pecados quando a gente crê nele, ali Ele perdoa, mas Ele continua perdoando porque nós continuamos pecando. Né? E esse perdão que continua acontecendo ainda é o sacrifício, está relacionado ao sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Então Jesus perdoa os nossos pecados diários, por quê? Porque Ele morreu na cruz do Calvário e ali Ele pagou o preço do pecado. Então a gente observa que nós, como cristãos, ainda somos falhos e precisamos pedir perdão dos nossos pecados. Todavia precisamos também perdoar os que nos fazem mal. Ou seja, um cristão verdadeiro que foi perdoado, ele vai saber perdoar, ele vai liberar perdão. É importante também essa questão do perdão, é que nós temos que viver uma vida perdoando o próximo, e na hora de pedirmos perdão a Deus, nós temos também que ser específicos com nossas falhas. Não só chegar na oração e falar, perdoa todos os meus pecados. É bom a gente falar, Senhor, fiz isso, fiz aquilo, porque quando você começa a falar, você começa a prestar atenção nos seus erros e começa a abandonar. Fala, meu Deus, eu sempre peço perdão da mesma coisa, por que eu não posso parar de pecar aqui com isso? E você começa a passar por um processo de libertação, onde você vai abandonando aquele pecado e vai se santificando cada vez mais. Por último, o livramento dos perigos. A oração de Jesus, ele vai fazer essa petição, né? Não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal. Então, se refere aos perigos diários a que estamos expostos no mundo sedutor e corrompido. Ou seja, as tentações do dia a dia, as tentações que esse mundo oferece para nós. Então, Deus ele não vai nos tentar, Ele não tenta ninguém, Tiago em 13 vai dizer isso, mas devemos pedir a Deus que nos permita que voluntariamente venhamos a nos deparar com a tentação. Ou seja, não permita que voluntariamente venhamos a nos deparar com a tentação, ou seja, que Deus possa ali nos ajudar a nos desviar da tentação, a sair, né, do meio, sair da frente. Tem gente que fala, não, eu vou passar por cima da tentação, eu vou vencer. Não faça isso. Desvie do mal. A Bíblia manda nós desviarmos do mal. Então, ou seja, não nos induza à tentação, ajude-nos, Pai, a nos desviar do mal. Livra-nos, né, da tentação, daquilo que nos leva a pecar contra Ti. Então a gente tem que pedir a Deus também em relação à nossa vida espiritual. Não somente pedir perdão do pecado, mas pedir para não continuar pecando. Isso é muito importante. A oração termina com a doxologia, ou seja, um hino de louvor. Porque Teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Jesus começa com adoração e termina com adoração. Então assim, a adoração ela faz parte da oração. Você começa a orar, você começa já a entrar no terreno santo adorando a Deus, e quando você termina de orar, você termina reconhecendo que Deus é todo poderoso, o reino dele é para sempre, a glória dele é para sempre. Você reconhece isso. Talvez aqui Jesus estava lembrando dessa oração de Davi, que fala, Tua é, Senhor, a magnificência, e o poder e a honra
e a vitória e a majestade, porque o teu é tudo e quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste por cabeça sobre todos. 1 Crônicas 29, 11. Então, eu estou lendo aqui bem compassado para enfatizar isso aqui, né? Ou seja, nós possamos meditar nessas palavras do salmista Davi, né? Claro, não está dentro de um salmo, mas é uma oração, faz parte, né, da vida diária, né? Davi orava, provavelmente orava diariamente, ele sempre usava palavras bonitas, mas não necessariamente a gente vai usar também palavras bonitas. Mas o que Davi faz, né, além das palavras bonitas, é reconhecer a grandeza de Deus. Então ele coloca aqui que Deus é dono do céu, da terra, do reino, ou seja, ele é tudo, né? Ou seja, o salmista Davi, ele exalta a Deus, o poder de Deus, a honra dele e tudo, né? Então a gente aprende muito com as orações dos personagens bíblicos, principalmente de Davi, né? A expressão reflete o espírito das Escrituras Sagradas, ou seja, né, é algo que está no Antigo e Novo Testamento, tudo foi inspirado pelo Espírito Santo. Então Jesus, ele deixa esse modelo de oração, a oração do Pai Nosso, um modelo que nós não precisamos repetir ele exatamente como ele é. Claro, se você repetir não tem pecado nenhum nisso. No entanto, você tem que pegar esse modelo e aplicar na sua vida. Quais são as suas necessidades? O que você precisa? Como que você adora a Deus? Né? Experimenta passar um tempo na sua oração adorando a Deus. Você vai ver que isso faz toda a diferença. Lembre-se também de agradecer a Deus por tudo que Ele fez na tua vida, né? O agradecimento faz parte da oração. Então, ore assim, né? Ore de coração, né? Siga esse exemplo de Jesus, reconhecendo a grandeza de Deus. Tenho certeza que você vai mudar completamente a sua vida de oração. Chegamos na nossa conclusão. Diante do exposto, concluímos que a oração deve ser uma prática contínua e não ser recebida como um mandamento, mas como uma necessidade que temos da dependência de Deus. Porque Deus mandou orar, eu tenho que orar, eu sou obrigado a orar. Não é isso também, mas é algo que vem do coração, de um coração transformado. Ou seja, eu dependo de Deus, então tudo eu vou levar para Ele, tudo eu vou conversar com Ele, tudo eu vou contar para Ele. Então isso é um reconhecimento que nós dependemos dele para tudo. A oração ela tem esse significado também. Note que Jesus não está mandando ninguém orar no discurso do Sermão do Monte. Ele disse, quando orares. Isso revela que a oração já era hábito do povo israelita, costume preservado desde o Antigo Testamento. Jesus estava corrigindo as distorções existentes. Ou seja, Jesus sabia que o povo orava, mas estava orando da forma errada. Por isso que eu deixei o PDF lá, disponível para você na descrição do vídeo, onde tem as orações da Bíblia que você pode aprender com elas. Ou seja, você vai orar, você vai ler essas orações, você vai aprender e você vai ter uma oração muito mais íntima com Deus, porque você está aprendendo com a própria palavra de Deus. Amém? Eu chego aqui no final dessa aula. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui, por ter assistido, você que chegou até o final. Assista o vídeo mais de uma vez, se for necessário, faça anotações, entre em contato se precisar, baixe o slide, baixe o subsídio em PDF, conteúdo altamente relevante para você se capacitar mais. E a gente vai aí tentando dar suporte em todos os aspectos. Sempre que você deixe seu comentário, manda sua mensagem no WhatsApp ou um e-mail, eu procuro responder para que eu possa lhe ajudar da melhor forma possível. Então a gente chega aqui no final, temos as perguntas, caso você use o slide na sua igreja e quer passar para os seus alunos. A gente encerra aqui esse trimestre. Foi muito bom esse trimestre, aprendi muito, espero que você tenha aprendido também. Continue estudando, continue se dedicando, e o EBD em Foco está aí, lançando um novo site, uma nova plataforma, um aplicativo, para que nós possamos continuar no próximo trimestre com um conteúdo aí muito, assim, eu vou colocar assim, melhorado, Ou seja, a gente sempre vai estar melhorando, não somente a plataforma em si, mas o conteúdo, a experiência, de ministrar uma aula diferenciada. Tudo isso o EBD em Foco está fazendo para ajudar você que é professor de EBD. Pode contar conosco no que precisar. Até a próxima aula.